já te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe grandemente a sua casa. Agora o pastor José a palavra. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus pelas orações, pelos louvores ao Senhor nosso Deus. E nesse instante nós queremos trazer uma palavra. Convide alguém para ouvir essa palavra, pois desde que nós estamos fazendo cultos no lar, online, nós sabemos que estamos em um cenário, de temor, de medo. É um momento difícil, essa pandemia, e sempre nós temos trazido aqui uma palavra relacionada a esse assunto, porém uma palavra de fé, de amor, de esperança, uma palavra que gere em você confiança em Deus, que te aproxime de Deus e que Deus venha agindo através da palavra dele. Então, todos os cultos nós temos trazido uma palavra relacionada ao assunto. Agora, é claro, não para trazer informações de mortes, de pessoas doentes, não, mas para trazer uma palavra de fé em nome do Senhor Jesus, para que você possa se comportar da maneira certa, como orienta a palavra de Deus nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, para isso, eu quero ler um texto. Vou aproveitar um versículo da leitura oficial, que é em Jó, capítulo 2, e eu quero ler apenas o versículo 9, em nome do Senhor Jesus. 9 e o 10. Enquanto isso, você vai ouvindo a palavra, você vai colocando seu pedido de oração, vai interagindo de que forma você está sendo abençoado através deste culto. Não saia daí, continue. Preste atenção ao que Deus vai falar ao seu coração. Convide outras pessoas, porque Deus tem uma palavra para você. Amém? Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Glória a Deus. Que Deus venha falando aos nossos corações. Eu quero trazer uma palavra nessa noite com o tema: confiar em Deus quando não compreendemos as dificuldades que enfrentamos, como efeitos e consequências da pandemia. Amém? Então eu quero relacionar essa mensagem a um tema grande, mas é porque eu estou relacionando este tema ao momento atual. Devemos confiar em Deus quando não compreendemos as dificuldades que enfrentamos, como efeitos e consequências da pandemia. Amém? Glória a Deus. Então é essa a nossa mensagem que nós queremos dar para você. Você precisa, e eu também, confiar em Deus, mesmo sem compreender as dificuldades que você está enfrentando, diante desses efeitos e consequências causados por esta pandemia, pelo coronavírus. Amém? Confie em Deus, mesmo sem compreender as dificuldades. Nesse momento, antes de nós entrarmos na palavra, eu quero fazer uma introdução, e a pergunta é: Jó, ele estava numa grande dificuldade, com certeza. A maioria de vocês conhece a história de Jó. Mas a pergunta para nós é: quais são as dificuldades deste momento que nós estamos enfrentando? Ou quais são os efeitos e as consequências da pandemia, do coronavírus que estão sendo causados e que nós estamos enfrentando como dificuldade na nossa vida atualmente? Alguns estão sofrendo porque um ente querido está enfermo. É uma dificuldade. Outros estão sofrendo porque o ente querido está com suspeita do coronavírus. É uma dificuldade que já está enfrentando. Tem alguns nesse momento que parentes
e já foram declarados enfermos, doentes, porque pegaram o vírus, do coronavírus. Isso é outra dificuldade. E tem outras mais. Infelizmente, tem até aqueles que perderam a sua vida por causa deste momento. E tem familiares sofrendo e tristes nesse momento, nesses dias. Além de outras dificuldades menores, que são efeitos, que são consequências da pandemia. Como, por exemplo, a questão de ficar confinado, mesmo que seja para o nosso bem, estar isolado, estar dentro da sua casa, era uma coisa que não era comum para muitos. E pessoas têm enfrentado dificuldades. Nós vemos aí até na internet pessoas de idade fazendo de tudo para sair de casa, os seus filhos impedindo, justamente porque são pessoas da área de risco. Isso é uma dificuldade, não é verdade? Até você mesmo, que é uma pessoa mais nova, mais jovem, mas que tem procurado realmente cumprir a quarentena, mas tem sentido dificuldade por ter uma rotina totalmente diferente e tem se sentido isolado, confinado, e isso se torna uma dificuldade também. Outra dificuldade neste momento, isso é só uma introdução, eu não quero dar ênfase a isso, só para você entender essa mensagem que eu quero transmitir nessa noite. Outra dificuldade é o quê? O medo. Pessoas que não têm parentes enfermos, não têm às vezes nem amigos, ninguém está sofrendo com esse vírus próximo a você, mas você está amedrontado, você está com medo, está atemorizado, está entrando em pânico, está angustiado. São dificuldades deste momento. Outros sentindo já com alguns problemas financeiros, talvez porque não está produzindo como produzia antes, não está trabalhando como antes, e talvez está passando algumas limitações, principalmente pessoas autônomas, comerciantes e etc. Né? E você tem enfrentado dificuldades também. E eu vou parar por aqui, entre outras e outras dificuldades que são consequências e efeitos da pandemia, que muitos têm sofrido nesses dias. Você aí está com dificuldade. Outros pensando em eventos escatológicos e se perguntando, será que é a volta de Jesus? Será que é o fim do mundo? E até pergunta, será que eu estou preparado para esse momento? Então são as dificuldades que estão surgindo nos nossos dias, entre outras mais. Mas eu quero trazer uma palavra para você, baseada nesse tema que eu quero relembrar. Confiar em Deus quando não compreendemos as dificuldades que enfrentamos, como efeitos e consequências da pandemia. Então, o que eu quero dizer é que, mesmo sabendo qual a dificuldade que você está passando, você se pergunta por que está passando. Então, é aí que muitas vezes a gente não compreende. A gente sabe o que está causando, mas a gente fica sem compreender. E quem sabe se você, ao dormir, ou quando está sozinho, você não pergunta, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Independente de qual seja a dificuldade que você esteja passando, independente de em qual consequência ou efeito você esteja incluído nesse momento. Alguém que está enfermo, alguém que está muito doente, e etc. E outras coisas, está se perguntando, por que eu estou passando por isso? Por que eu? Por que eu? Por que eu estou sendo alguém que está na área de risco? Por que logo eu? Então, vem muitas perguntas. Você não compreende, talvez, porque está passando por isso. Mas eu quero trazer esta palavra, que é que você precisa confiar em Deus, mesmo sem compreender a dificuldade que você está enfrentando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu li esse texto de Jó e eu quero só falar um pouco sobre ele, depois eu quero concluir falando sobre ele. E o versículo que nós lemos é o versículo 9 e o 10. Que diz assim, então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha que dificuldade esse homem estava passando. Não era o coronavírus, mas era uma luta maior ainda que ele estava enfrentando. Então
Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Eu acredito que você lembra que Jó, ele sofreu uma provação muito grande e uma tentação. E ele passou por uma situação tão difícil que ele perdeu tudo que tinha. Não vou entrar em detalhes. Perdeu tudo que tinha. Ainda mais perdeu todos os seus filhos, todos morreram. Perdeu a sua saúde. E como se não bastasse, a esposa dele, que era a única que estava ao lado, toda a família estava destruída, os filhos morreram. Aí ela chega para ele e diz isso, esse versículo que nós lemos: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Ela estava dizendo o que para ele? Você ainda é sincero com Deus? Você ainda retém a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ela estava dizendo: abandone essa sua fé, amaldiçoe a Deus e por fim tire a sua vida. Ela estava propondo a morte física, espiritual e eterna para Jó. Naquele momento, nesse instante de dificuldade, Jó estava passando a dele, mas que você está passando, não escute a voz que te impulsiona e que te conduz para a destruição, para a morte e para a condenação, mas dê ouvido à voz do Espírito Santo, que fala contigo para a vida, para a saúde, para a salvação. Glória ao nome do Senhor, porque Deus tem projetos e planos para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Qual foi a reação de Jó? Foi confiar em Deus. Eu pergunto a você, você acha que Jó, ele estava compreendendo aquele momento que ele estava vivendo? Ele tinha uma resposta para tudo aquilo que estava acontecendo? Não, ele não estava compreendendo, com certeza não. Tinha muitas indagações e perguntas no coração dele. Elas não estavam sendo respondidas naquele momento, como talvez as suas não estão respondidas ainda. Mas qual foi a posição de Jó? Continuar confiando em Deus, mesmo sem compreender porque estava passando e estava enfrentando aquelas dificuldades. Glória a Deus. Essa deve ser a minha posição e a sua também. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Qual foi a resposta de Jó para ela? Ele disse: como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Essa é a resposta que Jó deu para ela. E diz ainda o versículo que em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Nesse momento de dificuldade, não peque. Pelo contrário, se arrependa dos pecados, se volte para Deus, para Jesus, e busque a Ele, porque Ele tem força para te dar. Ele quer aumentar a sua fé nesse momento. Glória a Deus. E Ele quer te tirar dessa situação de tristeza, de angústia, de depressão, e aumentar a sua fé para que você possa estar animado, animada, feliz, mesmo diante das dificuldades, mesmo sem compreender, mas confiante no Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Ele na sua palavra. Dentro deste tema, nós podemos ver outro homem que, mesmo sem compreender a dificuldade que estava passando, ele continuou confiando no Senhor Jesus. Continuou confiando em Deus. O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro teve um momento que ele estava ouvindo a pregação do Senhor Jesus, juntamente com muitas pessoas e outros apóstolos. E naquele instante ali, aquele povo estava unido, reunido. E Jesus transmite um sermão pesado, duro, forte. E aquelas pessoas, quando começaram a ouvir, começaram a sair, começaram a desistir, começaram a ir embora. É como uma igreja que está bem cheinha e de repente alguém não gosta da pregação, não gosta do sermão, da doutrina e começa a ir embora. Diz: não, é muito pesado, eu não tenho como obedecer, eu não tenho como realmente guardar esta palavra, eu vou embora. E começaram a ir embora. E ali Jesus olha para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Ali foi um momento de dificuldade. Era o sermão que estava pesado para as pessoas. Mas eu imagino aqueles apóstolos que trabalhavam com Jesus, é como se fossem os obreiros de Jesus. Eles sem compreender o porquê daquilo. Eles sem compreender. Jesus juntou tantas pessoas e agora aquele povo que ele estava realmente ganhando,
para o reino de Deus, para servir a Deus, estavam indo embora. É como se fosse uma igreja que estava esvaziando. E mesmo sem compreender aquele momento, Jesus, naquele instante, aquelas pessoas não estavam compreendendo, os apóstolos, mas Jesus olha para os seus apóstolos mais chegados, especificamente para Pedro, e diz assim: e vocês não querem ir também não? Aqui eu tiro uma lição. Ei, Jesus não obriga ninguém a servir a Ele. Ele quer que você sirva a Ele de livre e espontânea vontade. Glória a Deus. E você deve estar disposto a obedecer a tudo que o Senhor Jesus Ele te pedir para obedecer, mesmo que seja algo difícil, seja algo complicado, mas Ele quer que você obedeça a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí, quando Jesus disse: e vocês não querem ir também não? Aí Pedro responde e diz assim: Senhor, para onde, ou para quem, melhor dizendo, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Esse versículo se encontra em João, capítulo 6, e o versículo 68. Glória a Deus. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Será que Pedro compreendia aquele momento, na sua totalidade, o que estava acontecendo? Não. Mas ele decidiu continuar confiando em Deus, confiando no Senhor Jesus, mesmo sem compreender as dificuldades que estava enfrentando. Glória a Deus. Ele disse: para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só Jesus tem palavras de salvação para você. Outra pessoa que passou uma grande dificuldade, mas ele continuou confiando no Senhor, mesmo sem compreender por que estava passando por aquilo, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava em uma de suas viagens missionárias, e quando ele caminhava para o templo, uma mulher começava a falar e dizia: estes homens são servos de Deus Altíssimo, escutem eles e tal. E Paulo foi vendo que aquela mulher não estava só, mas ela estava mal acompanhada. Ela tinha um espírito, e Deus deu o discernimento para ele. E teve um momento que ele expulsou aquele demônio da vida daquela mulher. E aquela mulher, ela tinha um espírito de adivinhação, e os patrões dela ganhavam muito dinheiro com aquilo. Por quê? Porque ela atendia pessoas, dizendo a vida das pessoas. E naquele momento que aquele espírito mau foi retirado da vida dela, através do apóstolo Paulo, usando o nome de Jesus, aquela mulher deixou de fazer aquelas adivinhações, de contar a vida do povo, dizer o futuro do povo, mesmo que fosse através de uma adivinhação de um demônio que tinha na vida dela. E os patrões ficaram tristes, porque o lucro eles não iam ter mais, eles não iam mais ganhar dinheiro através daquela mulher. Quando alguém ia procurar aquela mulher, não sabia dizer mais nada, porque aquele espírito tinha saído. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que existe a revelação de Deus. Deus pode revelar algo, mas existe a adivinhação. São pessoas que não buscam a Deus, a Jesus, mas buscam outros espíritos estranhos e fica às vezes querendo dizer a vida das pessoas, né? Adivinhar o futuro das pessoas. Só quem conhece o nosso futuro é Deus, e é Ele o único que pode revelar. Glória a Deus. E os patrões ficaram tão tristes com aquilo que mandaram prender Paulo. E Paulo e Silas foram presos. E naquele momento a Bíblia diz que eles apanharam muito, foram amarrados, apanharam de varas, ficaram todos dois machucados. E com certeza foi um momento de dificuldade. Aqueles homens eram fiéis a Deus. Eles estavam servindo a Deus, pregando a palavra, orando pelas pessoas, fazendo missões fora das suas cidades, das suas regiões. Mas foram presos, colocados no cárcere, sofreram muito naquele momento. Aí eu pergunto a você: você acha que Paulo e Silas estavam compreendendo naquele momento por que estavam passando aquelas dificuldades? Será que não surgiam perguntas no coração dele? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu estou fazendo a sua obra, eu estou fiel. É aí que muitos desistem.
É aí que muitos se esmurecem na hora da dificuldade. É nessas horas que as pessoas não têm a resposta das suas perguntas, que eles se desviam, se afastam de Deus. Ei, não precisa Deus dar todas as respostas para nós. Já está claro que Ele é o único Deus. É que nós devemos servir a Ele, obedecer a Ele, realmente ouvir a Sua palavra e ser fiel a Ele. Então, por isso que nós estamos trazendo esta mensagem para você. Confiar em Deus quando não compreendemos as dificuldades que enfrentamos. Você não está compreendendo as dificuldades que está enfrentando, seja outras dificuldades, ou alguma dificuldade relacionada a esta pandemia, mas faça como o apóstolo Paulo, continue confiando em Deus. Qual foi a reação de Paulo e Silas diante daquilo, mesmo sem compreender porque estavam apanhando realmente, porque estavam sendo encarcerados? Essa falta de compreensão não é em relação aos homens, porque eles sabiam que aqueles homens, eles estavam tristes porque Paulo realmente tinha tirado a sua fonte de lucro, mas eles podiam vir uma indagação em relação a Deus, como talvez venha com você. Você sabe que a pandemia está gerando tudo isso, efeitos, consequências, mas muitas vezes talvez você pergunta: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Você não está compreendendo, glória a Deus. Mas eu quero dizer para você, faça como Paulo, faça como Pedro, faça como Jó e como outros homens da Bíblia e outras mulheres. Continue confiando em Deus, mesmo sem compreender as dificuldades que você está enfrentando. Louvado seja o nome do Senhor. O que foi que Paulo fez quando ele estava lá no cárcere juntamente com Silas? É uma história bem conhecida. Quando deu 12 horas da noite, um horário que realmente muitas das pessoas já poderiam estar dormindo. Ali tinha outros cárceres, outros presos ali. Eu não sei como é que eles estavam se comportando, talvez reclamando da vida, talvez murmurando, ou até mesmo dormindo. Mas Paulo e Silas, sentindo dores no corpo, realmente acorrentados, realmente ali naquele momento sofrendo, estavam ali encarcerados, sentindo dores, feridos, mas eles resolveram cantar e orar. Por quê? Porque eles não compreendiam porque estavam passando por aquilo, mas eles continuavam confiando no Deus deles. Louvado seja Deus. Ei, não deixe essa pandemia tirar sua confiança em Deus. Não deixe as consequências e os efeitos da pandemia tirar sua fé em Deus. Você é um homem de fé, uma mulher de fé, sempre foi. E por que agora vai esmorecer? O Espírito Santo está dando esta palavra para você, para aumentar a sua fé. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Enquanto você está ouvindo essa palavra, sua fé vai aumentar. Você vai sair deste culto como um gigante diante de Deus, na presença do Senhor. Esse problema talvez na sua frente está como um gigante, mas ele vai se tornar um anão e você vai ficar um gigante, porque Deus é quem te faz um gigante na presença dele, para vencer os problemas, as dificuldades e as lutas. Louvado seja Deus. Paulo e Silas decidiram: vamos cantar, vamos orar. 12 horas da noite, um horário de cansaço, horário de sono, glória a Deus, sentindo dores no corpo, mas eles venceram todas as barreiras e começaram a cantar e a orar. Glória ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que enquanto eles estavam cantando e orando, Deus mandou um terremoto. Glória a Deus. E abalou o cárcere. Os portões se abriram. Glória ao nome do Senhor. Naquele momento que o portão se abriu, tinha um carcereiro que estava guardando os portões. Não só o portão do cárcere de Paulo e Silas se abriram, mas os portões dos outros presos também. E naquele instante as lamparinas se apagaram. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele carcereiro que estava guardando o cárcere, ele imaginou: se os portões se abriram, pelo barulho que eu ouvi, com certeza os presos já foram embora. E agora só restava ele tirar sua própria vida. Até aquele carcereiro enfrentou agora uma grande dificuldade. E naquele instante ele pega a espada, quer se lançar contra a espada para tirar sua vida, porque Roma era muito rígida. Se um carcereiro deixasse os presos fugirem, escaparem, realmente aquele carcereiro poderia pagar com a sua própria vida. E aquele carcereiro, ele imaginou: sempre para me matarem, eu mesmo vou tirar a minha vida. E quando ele, antes dele se lançar sobre aquela espada, Deus usa o apóstolo Paulo e disse: não faças tal, porque todos nós aqui ainda estamos. Glória a Deus. E naquele instante, o carcereiro, ouvindo de onde vinha a direção da voz, ele foi na direção de Paulo, se ajoelhou no chão e disse assim: varões, o que eu devo fazer para me salvar? E Paulo responde na hora e diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Glória a Deus. Naquele momento o carcereiro creu. O carcereiro levou Paulo e Silas na residência dele. Toda a família dele creu. E depois Paulo, como homem obediente, voltou para a prisão. Mas mesmo assim, Deus já tinha realmente decidido que aquela prisão tinha acabado. Glória ao nome do Senhor. E no outro dia foram lá pedir para Paulo sair. E por fim, para encurtar a história, Paulo foi liberto daquela prisão. Glória a Deus. Ei, se você ficar nessa prisão, talvez você está se sentindo numa prisão dentro de casa, sem poder fazer as coisas que podia fazer, que fazia antes, não é verdade? Mas se nessa prisão você for murmurar, reclamar, blasfemar, você vai só entrar na derrota. É hora de orar, é hora de cantar, de confiar no seu Deus, mesmo sem compreender essa dificuldade que você está enfrentando. Glória ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a confiança tem um grandíssimo galardão. Tem um galardão realmente reservado para quem confia em Deus. Uma recompensa. E eu quero, louvado seja o nome do Senhor, lembrar deste versículo que está em Hebreus capítulo 10. Estamos no culto de doutrina, capítulo 10, versículo 35 e 36. Medite na palavra de Deus. Hebreus 10, 35 e 36, que diz assim: louvado seja Deus. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Glória ao nome do Senhor. Deus fez promessa na sua vida? Como é que você quer que ela se cumpra? Querendo desistir? Baixando a cabeça? Querendo parar na caminhada? Ei, se levante agora em nome do Senhor Jesus e volte a confiar no seu Deus, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Louvado seja Deus. E a confiança, ela tem avultado e grande galardão. Glória a Jesus. O que é galardão? Recompensa. Deus quer te recompensar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então fique na posição de soldado. Foi cantado um hino aqui. Glória ao nome do Senhor. Nós devemos ser bons soldados do Senhor Jesus Cristo. Soldados somos de Jesus. Foi Ele que te alistou para esta guerra. E a Bíblia diz que nós não devemos nos embaraçar com coisa desta vida, para agradar aquele que nos alistou para a guerra. Glória a Deus, que foi o Senhor. Ei, essas doenças são coisas da vida. Vai passar, vão passar. Essa pandemia, esse vírus é coisa da vida. Glória a Deus. Se envolva com as coisas espirituais de Deus, com a vida eterna, com Jesus, com a palavra, e Deus vai te abençoar. Sabe por quê? Porque Deus guarda o corpo, a alma e o espírito. Ele cura enfermidade. Glória a Deus. Ele salva. Ele tem condições de levar um homem para o céu. Um vírus não é nada diante do seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, confie em Deus, mesmo quando você não compreender as dificuldades que está enfrentando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo confiou, Silas confiou, e Deus deu a vitória. Outra pessoa que passou uma grande luta, e eu tenho certeza que ele não compreendia o que estava passando por aquilo, foi José, aquele mais conhecido como José do Egito, um jovem fiel a Deus, obediente. Glória a Deus. Geralmente as pessoas dizem, não, que vai passar luta, são os desobedientes. Sim, tem consequências para a desobediência. Mas a Bíblia diz também, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Jesus também disse, não tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. José, fiel a Deus, obediente, mas passou por lutas, que nem ele mesmo compreendia o que estava passando por aquilo, sendo um jovem fiel a Deus. Um jovem que tinha sonhos, que eram verdadeiras revelações de Deus, Deus mostrando o futuro dele, queria ser o governador do Egito. Glória a Deus. Ele via coisas maravilhosas que Deus mostrava no sonho, e quando ele contava para os seus irmãos, os irmãos não compreendiam aquelas coisas espirituais e ficavam com inveja dele, criticava dele, e ele realmente contava para o seu pai, para a sua mãe. Os seus pais ficavam guardando aquilo no coração, achavam interessante. Glória a Deus. E José, aquele menino fiel, obediente, porém chegou um momento que os irmãos se encheram tanta inveja que tramaram contra ele. É uma história longa, que eu não vou contar essa história agora. E, por fim, venderam José. E José foi para uma terra distante.
e chegaram com roupas de José, a túnica de José de várias cores, rasgada, ensanguentada com sangue de animal. Apresentaram ao seu pai Jacó e disseram ao pai que o seu filho tinha sido morto pelas feras do campo. E ali o pai chorou muito, pensando que o seu filho estava morto. E os irmãos de José fizeram isso para se ver livre dele. Porém, José foi para uma terra estranha, ser um servo, ser um escravo. Mesmo assim, a mão do Senhor era sobre ele, diz a Bíblia. E enfrentou dificuldades com sua família, com seus irmãos. Como se não bastasse, agora ele está na casa de um seu senhor, Potifar, e ali a esposa dele se levanta contra José, querendo realmente agir com sensualidade, com imoralidade, querendo dormir com ele. E José tem um momento que ele diz assim: olha, o meu Senhor me entregou tudo nas minhas mãos, mas você ele não entregou não. Pecaria eu contra Deus e contra o meu Senhor? E naquele momento a mulher já tinha pelejado durante tantos dias contra José. Veja que luta ele estava enfrentando. E naquele momento ela agarra ele, e ele corre, a capa fica na mão dela, e ela levanta uma calúnia e diz que José queria agarrá-lo à força, queria forçá-la. E naquele momento, por aquela calúnia, José é preso. Um homem fiel, um jovem obediente. Eu pergunto a você, você acha que José estava compreendendo porque estava passando aquelas dificuldades? Não, ele não estava, ele não tinha todas as respostas das perguntas que estavam no coração dele. Eu imagino aquele jovem, a Bíblia não diz, mas algumas noites chorando na presença de Deus, sem compreender o que estava passando aquilo. Apenas ele era um jovem fiel e obediente a Deus. Glória a Deus. E agora ele vai para o cárcere, é preso. Mesmo assim, onde ele ia, Deus o abençoava. E ali ele se tornou, mesmo num lugar difícil, ele se tornou um líder. Ali dentro daquele cárcere também. E ele tinha um grande dom, que era de interpretação de sonhos. E o copeiro e o padeiro do rei estavam presos. E eles têm um sonho. Cada um tem um sonho. E ele chega e conta a José. E José interpreta aquele sonho. Diz que um vai ser morto e o outro vai voltar ao seu estado anterior, trabalhando para o rei. Aquele sonho se cumpre. E aquele que foi restaurado ao seu cargo, José faz um pedido. A dificuldade era tão grande que ele pede ao homem ajuda. Talvez você esteja hoje pedindo ajuda um ao outro por causa das consequências, dos efeitos dessa pandemia, ou talvez outras dificuldades que você esteja passando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Pode até o homem ter estendido a mão para você, ter ajudado, mas tem um maior que pode te ajudar nessa luta que você está enfrentando. É o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus Cristo. Confia nele. José fez um pedido àquele homem que quando voltasse ao cargo falasse a Faraó por ele. Aquele homem esqueceu dele, meu amigo. Passou 2 anos, nem lembrou de Jó, ou melhor, nem lembrou de José. Nem lembrou de José. 2 anos depois foi necessário Faraó ter um sonho, e ele não entendia nada daquele sonho, queria a interpretação. Foi que aquele funcionário de Faraó lembrou de José e disse: tem um homem que contou o nosso sonho, interpretou e se cumpriu. E mandaram chamar José. Para resumir a história, foi através da interpretação do sonho de Faraó que José foi colocado como segundo no reino, como governador do Egito. E através da revelação do sonho, ele trouxe a solução para um problema que todo mundo estava passando. Tem tudo a ver com essa história que atual, com os fatos atuais, com essa pandemia que tem atemorizado o mundo. Por quê? Porque viria um tempo de bonança sobre a terra, 7 anos de fartura, e depois viria 7 anos de escassez. Era a interpretação do sonho de Faraó que José deu. E era necessário um homem sábio, um homem inteligente, levantado por Deus para aquele momento, para resolver aquele problema.
E Faraó disse: está diante de mim o homem que vai fazer isso. José colocou o anel no dedo de José e disse que depois de Faraó era José. José quem ia liderar tudo. E Deus deu sabedoria a José e tudo deu certo, segundo a administração de José. Glória ao nome do Senhor. O que é que nós queremos dizer? José foi exaltado, mas ele passou por muitas dificuldades. E sabe por que ele foi exaltado? Porque ele confiou em Deus, mesmo quando não compreendia as dificuldades que estava enfrentando. Sabe por que é que muitos ficam no caminho? É porque eles não compreendem a dificuldade, aí eles vão murmurar, blasfemar, vão desistir da caminhada com Deus, vão pecar, aí não chega ao lugar que Deus preparou para você. Deus tem bênção para você, não desista. Glória a Deus. Outra história, eu quero falar bem rápido para não prolongar nesta mensagem. Glória a Deus. Outra história bem conhecida é a de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando aquele líder, o rei, ele levanta uma imagem, uma estátua, uma grande estátua, e ele passa uma ordem para que todos adorem aquela estátua. E ele ameaça as pessoas. Ele organiza uma grande fornalha de fogo. O nome já está dizendo, fornalha. Então, ele diz que quando tocarem todos os instrumentos, todas as pessoas têm que se dobrar diante daquele ídolo, daquele Deus, daquela estátua que ele tinha levantado, Deus com D minúsculo. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego só adoravam o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus Jeová. E o que é que acontece? Naquele instante, quando se toca todos os instrumentos daquela época, todos se dobram. E Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobram diante daquela estátua. Logo alguém corre para o rei e diz a ele: olhe, tem 3 homens aí que não se dobraram diante da sua estátua. O rei fica furioso naquele momento. E agora, a luta já tinha começado para Sadraque, Mesaque e Abednego. As dificuldades já tinham começado para eles. E agora dão continuidade de uma forma mais intensa. A luta aumenta, porque o rei diz: eu vou mandar tocar novamente todos os instrumentos. E eu vou acender, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais do que já era. E se não se dobrar, vão ser lançados na fornalha de fogo. Naquele momento, levam uma mensagem para Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí eu pergunto a você, meu amigo, você queria estar na pele daqueles 3 homens? Uma fornalha de fogo mais aquecida ainda? 7 vezes mais do que o que já estava? Qual foi o mal que aqueles homens fizeram? Qual foi o pecado que eles praticaram? A Bíblia não relata nenhum. É claro que ele tinha suas falhas, mas não era por causa do pecado deles. Era uma grande luta, era uma grande dificuldade, era uma grande prova que eles estavam enfrentando. Eu pergunto a vocês acham que eles estavam compreendendo porque estavam passando por aquilo? Será que não saiu uma pergunta lá do fundo do coração? Meu Deus, por que nós estamos nessa situação? É a pergunta que muitos estão fazendo hoje. Mas nem todas as perguntas precisam de respostas. Até porque muitas vezes as respostas não chegam na hora que nós queremos. Algumas vêm, mas outras não. Aí eu pergunto, você vai desistir por causa disso? Você vai se entregar por causa disso? Não. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tomaram uma postura naquele instante. Daniel capítulo 3, versículo 17. Diz assim: olha o que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Aí eles continuaram no versículo 18: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Glória a Deus. O que é que eles estavam dizendo? Eles disseram para alguém: nós sabemos que o nosso Deus pode nos livrar dessa fornalha, mas se Ele não quiser nos livrar,
mesmo assim, nós não vamos adorar. Eles continuaram confiantes em Deus. Nós não vamos adorar essa estátua. Glória a Jesus. E vocês sabem a história. A maioria de vocês sabem a história. Sabem muito bem a história. O que foi que aconteceu? Naquele instante tocaram os instrumentos e Sadraque, Mesaque e Abdenego continuaram de pé. E aí o rei deu ordem: pega estes homens e lance na fornalha. Os homens, soldados, foram, pegaram Sadraque, Mesaque e Abdenego e agora estão se aproximando da fornalha de fogo. Já pensou que grande luta, que dificuldade? Quantas perguntas poderiam passar no coração daqueles homens ali? Sem resposta. Eles não compreendiam, mas eles continuavam confiando em Deus. Pegaram, a fornalha estava tão quente que os homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abdenego, só em chegar perto do fogo, morreram queimados. Mas deu tempo eles impulsionar e lançar os 3 servos de Deus dentro da fornalha. Aqueles 3 servos de Deus agora caem dentro daquele fogo. E as pessoas ficam de fora, aguardando o que ia acontecer. E alguém curioso resolve dar uma olhada para dentro da fornalha. E quando olha para dentro da fornalha, percebe que não tem só 3 pessoas dentro da fornalha, mas tem 4 pessoas dentro da fornalha. E naquela hora, alguém pergunta: me diga uma coisa, quantas pessoas foram lançadas dentro da fornalha? E alguém ali responde: 3 pessoas. Tem certeza que foram 3? Sim, 3 pessoas. Pois eu estou vendo 4 pessoas. E o que eu estou vendo, o 4º homem que está lá, é semelhante ao Filho dos deuses. Ele não conhecia o Filho de Deus. Ele não conhecia a Deus. Quando ele viu aquele ser iluminado dentro daquela fornalha de fogo, ele achou parecido, como alguém contava as histórias dos filhos dos deuses naquela época. E ele disse: olha, aquilo ali é semelhante ao Filho dos deuses que está ali. Eles estão passeando dentro do fogo. Meu amigo, me responda, como é que pode uma coisa dessa? Isso é um milagre. Se os homens que lançaram aqueles 3 dentro da fornalha morreram queimados só de chegar perto do fogo, por que aqueles 3 homens estavam passeando e agora tinha um ser lá dentro passeando com ele? Quem era aquele que estava lá? Era Jesus. Era o Filho de Deus, mesmo ele não tendo vindo à terra ainda, mas ele já existia. E a Bíblia diz que de eternidade a eternidade tu és Deus, se referindo ao Senhor Jesus. Jesus também disse: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então Jesus sempre existiu. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele é eterno. Como homem, ele veio há mais ou menos 2000 anos atrás, mas como Deus, com a essência divina, ele sempre existiu. Glória ao nome do Senhor, porque ele é a palavra que se fez carne. Glória ao nome do Senhor. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, naquele momento, aquele ser celestial estava ali. Se você não acha que era Jesus, mas foi um ser vindo do céu. Estava ali andando com aqueles 3 homens dentro da fornalha de fogo. Glória a Deus. E agora eles saem daquela fornalha e sabe de uma coisa? Nem cheiro de fumaça tinha neles, nem o cabelo foi queimado da cabeça deles, porque Deus protegeu eles dentro daquela fornalha. E aí, eu pergunto, qual é a fornalha que você está vivenciando hoje? Qual é a dificuldade que você está enfrentando hoje? Você compreende essa dificuldade? Não precisa você compreender, não. Continue confiando no seu Deus, que Ele é quem te guarda, te protege e te livra. E a confiança, nós lemos aqui, que tem grandíssimo galardão, avultado galardão. Mesmo que aquele texto está se referindo à recompensa maior, que é a da salvação, na volta de Cristo, que Ele vem buscar o seu povo, mas existe galardões para quem confia em Deus. Deus tem recompensa para entregar àqueles que confiam nele. Não abra mão da sua fé nesse momento, porque Deus tem recompensa para você. O tratamento de quem serve a Deus nesse momento é diferente do que para aqueles que não servem ao Senhor. Você viu qual foi o tratamento em relação àqueles homens que foram lançados, os 3 servos de Deus? Morreram ali queimados. Mas os 3 servos de Deus foram protegidos dentro da fornalha. Esta fornalha representa hoje talvez as suas dificuldades, mas não se preocupe não.
Jesus está passando por essas dificuldades com você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Ele está contigo porque Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se você não negou a fé, até naquele dia que você estava ali achando que Ele tinha te abandonado, Ele não te abandonou, porque Ele prometeu que estaria com você todos os dias. E esse dia de hoje está incluído também nessa relação. Amém? Não sei como você está hoje, mas saiba, Jesus está com você. Se você está com Ele, Ele está com você. Vamos partir para a conclusão dessa palavra, em nome de Jesus. Outro que passou uma grande dificuldade, mas ele se comportou confiando em Deus. Porque o tema da nossa mensagem é confiar em Deus quando não compreendemos as dificuldades que enfrentamos. E eu acrescentei mais ainda, como efeitos e consequências da pandemia. Você não compreende por que está passando esses efeitos, essas consequências. Deus tem todas as respostas, mas se Ele não der todas as respostas, continue confiando nele, que vale a pena. Amém? Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Nós devemos nos comportar como Abacuque se comportou. Era uma grande seca, era um momento difícil que o povo estava passando. E Abacuque, o profeta, ele chega a mencionar, está registrado aqui o versículo 17 e 18 do capítulo 3 de Abacuque. E diante daquela grande seca, daquela grande crise que eles estavam vivendo, Abacuque diz assim: olha só que coisa linda. Isso deve ser uma oração nossa. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Está vendo aqui como se comportavam os homens de Deus, as mulheres de Deus, diante das crises, diante das dificuldades? Eles não compreendiam. Você acha que Abacuque compreendeu isso aqui? Por que a figueira não estava florescendo? Por que não tinha fruto na vide? Glória a Deus. O produto da oliveira estava mentindo, ou seja, não estava tendo, não estava produzindo mantimento, alimento para eles. Muitos nessa hora murmura, blasfema. Os currais não tinham mais gado, mas ele tomou uma decisão. Ele disse: mesmo assim, tudo o contrário, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque o presente maior é a salvação. É Deus na sua vida. Glória a Deus. Você tem motivo para se alegrar em Deus diante dessa pandemia. Continue confiando em Deus e Ele vai alegrar o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toma a decisão hoje de se alegrar com Deus. Glória ao nome do Senhor. O inimigo quer te encher de tristeza. Ele quer te encher de angústia. Ele quer te deixar para baixo. Mas Deus quer te encher de alegria, de paz, glória a Deus, de felicidade. Quer erguer a sua cabeça, te animar, te fortalecer através da sua fé nele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantas pessoas numa hora dessa não chegam e dão um conselho contrário? Olha só, a figueira não floresce, não tem fruto na vida e etc. Tudo que a gente falou aqui. Nessa hora alguém diz assim: deixa essa igreja, rapaz. Deixa de ser crente, rapaz. Você está perdendo seu tempo aí, o negócio está dando errado para você. Aí, tá vendo? Larga esse negócio de crer em Deus, rapaz. Deixa de besteira, vai viver a vida. Vamos farrear, vamos isso, vamos aquilo. Ei, não dê ouvido a essa voz contrária, não. Mesmo sem compreender as dificuldades que você está enfrentando, confie no seu Deus. Mesmo não tendo todas as respostas, continue com a sua fé no seu Deus. Amém? Não escuta essa palavra contrária, esse conselho. Talvez até alguém te dê um conselho contrário hoje. Não escute. Escute a voz do Espírito Santo que fala contigo nessa noite, mandando caminhar, confiar em Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E Ele vai fazer você enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu já mencionei que estamos concluindo. É um resumo, ou melhor, é uma conclusão da nossa mensagem. Então, vamos voltar. Eu fiz a leitura em Jó
E eu quero terminar com algumas lindas frases de Jó, nesse culto de doutrina. Lindas, tem muitas frases, mas eu destaquei algumas, que são versículos da Bíblia, que em meio à dificuldade que Jó estava passando, que não precisa mais nem eu dizer, a doença, né? A perda dos filhos, a mulher que não queria mais nada com ele, e até 3 amigos que ficaram 7 dias calados, sentindo a dor de Jó, e depois disso foram acusar ele de pecado. E agora, sabe quais eram as frases de Jó? Não era de murmuração, não era de blasfêmia, mas teve uma hora, Jó capítulo 13, versículo 15, olha como ele se comportou. Teve uma hora que ele disse assim, olha que frase linda: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Glória a Deus. É de emocionar uma frase dessa. Glória a Jesus. O que é que Jó queria dizer? Ainda que Deus, se ele decidir me matar, mas eu não vou abrir mão da minha esperança nele, da minha confiança nele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Outra vez, em Jó, capítulo 2, versículo 9, nós já lemos aqui qual foi a resposta de Jó para a mulher dele. Quando a mulher disse, ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa-se teu Deus e morre. Aí qual foi a resposta dele? Ele disse, mulher, tu falas como uma louca. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Glória a Deus. Ei, comece a perceber quais são as palavras que te levantam e as que te derrubam, as que vêm de Deus e as que não vêm. Glória a Deus. Olha que linda frase de Jó, em meio à situação que estava vivendo. Jó capítulo 1, versículo 21. Olha o que é que ele disse. Quando ele perdeu tudo, todos os seus bens, todos os meios de sobrevivência, quando ele se viu sem nada, ele disse, versículo 21, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós chegamos nessa vida sem nada, meu irmão. Se perdemos alguma coisa, para que murmurar, blasfemar, reclamar de Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É uma prova. Se você passar bem nessa prova, Deus vai te aprovar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 19, versículo 25. Olha que outra linda frase dele. Num momento que ele não compreendia o que estava passando por aquilo, mas ele continuava confiando em Deus. Jó 19, 25. Ele disse assim, aqui ele chegou até a profetizar. Ei, nessa luta Deus vai te usar nos dons, nos talentos, no seu chamado. Não pare de pregar, de cantar, de orar, de liderar. Não pare de fazer a obra, de evangelizar, fazer o que Deus te chamou para fazer por causa dessa luta. Não, respeite as normas, mas faça a sua parte, porque o seu ouvido está livre, a sua boca está livre para pregar, para anunciar, o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus. Você pode orar, louvar a Deus, aproveite a oportunidade. Olha só, Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. A luta que ele estava passando, ele tinha confiança em Deus. O que ele chegou a dizer foi isso. É como que ele diz assim, eu estou passando por tudo isso, eu não estou compreendendo, mas eu sei de uma coisa, que o meu Redentor ainda está vivo, e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. Glória a Deus. Para ele estava dizendo assim, vai ter uma hora que Deus vai se levantar em meu favor. Ele vai se levantar e vai tomar conta dessa minha causa que eu estou vivendo. Só que não sabia ele que estava profetizando acerca do Cristo, do Messias, de Jesus. No futuro ainda, para o futuro, quando ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, profetizava ele sobre a ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Ei, o seu Jesus venceu a morte, ele vence uma doença, ele vence uma crise que você está passando, ele te ajuda a vencer essas lutas, essas dificuldades, esses efeitos, essas consequências. Ele está contigo, ele te dá vida e vida com abundância. Glória a Deus. E para terminar a palavra, e nós encerramos com oração, vai colocando seu pedido bem rápido aí, em nome do Senhor Jesus, interaja, diga de que forma está sendo abençoado, que nós vamos encerrar com oração. Último versículo,
que eu quero trazer como uma frase. Glória a Deus. Ou mesmo como uma realidade que aconteceu com Jó, por ele ter sido fiel a Deus. Diante de tudo isso, glória a Jesus. Jó 42, e eu encerro com este versículo em nome de Jesus. Jó 42, versículo 10, em nome do Senhor Jesus. Diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Jó foi aprovado. Jó passou as dificuldades, os efeitos, as consequências daquele momento. O inimigo pediu a Deus para tentar Jó. Por algum motivo Deus permitiu, mas Jó não desistiu de Deus. Ele não realmente abriu mão da sua confiança em Deus e perseverou até o fim. E Deus mandou ele orar pelos seus amigos, que tinham se tornado inimigo dele, acusando ele de pecado direto por causa da luta que ele estava passando. Agora não é fácil orar por alguém que está te maltratando, que está te fazendo mal, mas mesmo assim, ele sentindo aquela situação que estava vivendo, as tragédias que ele vivenciou, de enfermidade, de perda de filho, de casamento destruído, bens, finanças, sabe? Tinha acabado tudo, só restava a fé dele em Deus. E agora ele faz uma oração pelos seus amigos que eram inimigos dele. E na hora que ele está orando pelo próximo, uma oração de intercessão, uma oração altruísta, ele ora pelos seus amigos. Naquele momento, não foi coincidência não, foi uma realidade. Naquele momento, Deus virou o cativeiro de Jó, transformou a maldição em bênção e deu a Jó tudo em dobro, abençoou Jó. Ei, eu quero terminar dizendo, Deus tem bênção para você. Não abra mão da sua confiança, glória a Deus, da sua fé em Deus, mesmo diante dessa pandemia. Faça como diz o tema desta mensagem: confiar em Deus quando não compreendemos as dificuldades que enfrentamos, como efeitos e consequências da pandemia. Amém? Os homens de Deus e mulheres de Deus que nós falamos aqui, que na verdade nós tratamos mais de homens de Deus, mas tem história de mulheres também na Bíblia. Eles continuaram confiando em Deus, mesmo sem compreender a situação que estava vivendo. Eu sei que você não está compreendendo o porquê está passando por isso, mas a proposta é: continue confiando em Deus. Amém? Eu encerro essa mensagem agora, em nome de Jesus. E nós vamos agora encerrar o nosso culto com oração, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes, eu quero